Olá, boa tarde. Eu sou Elizabeth Zanúncio, sou fisioterapeuta formada há 30 anos, tenho especialização em neurofisiologia, tenho mestrado na área de educação, fui professora universitária por 13 anos, fui coordenadora, implantei um curso de fisioterapia no estado do Espírito Santo, tenho formação no método Maitland, tenho formação em crânio sacral, já trabalhei em Portugal e agora aqui, mais uma vez, num vídeo para vocês, para compartilhar com vocês um pouco do conhecimento da anatomia que eu acredito que deveria ser de domínio de todos. Como eu vou repetir várias vezes, vocês vão ouvir isso, todos temos um corpo. Então não existe motivo para que uma pessoa não aprenda e não saiba anatomia minimamente. Não estou falando dos nomes em latim, a localização precisa, nada disso, mas pelo menos a estrutura que o seu corpo é formado, como ela funciona e como cuidar melhor. Porque através da informação a gente cuida melhor da nossa saúde, cuida melhor do nosso corpo, né? Eu falei no outro vídeo sobre mágica, né, e milagres, a respeito de quando você vai num profissional e você quer que ele resolva em poucas sessões, em poucos meses, em poucas semanas, uma alteração que você já tem e apresenta há muito tempo. E aí eu falei que eu também ia falar da questão do mal profissional. Gente, não é só na área da saúde. Em todas as áreas a gente tem pessoas que não deveriam estar exercendo aquela profissão. Eu quero acreditar que o mal profissional é fruto de você estar fazendo uma coisa que você não gosta, mas que você acabou parando naquela profissão por motivos diversos, que aqui a gente não vai ter como enumerar vários, mas também cabe à pessoa, ao cliente, ter uma percepção disso, dessa qualidade do profissional. Como? Se conhecendo cada vez mais, aprendendo como o seu corpo funciona, prestando atenção nos sinais que o seu corpo dá, né? Lendo, hoje em dia, gente, com a internet não tem desculpa para uma pessoa não aprender sobre um assunto, não tirar a dúvida sobre um medicamento, não compartilhar com outras pessoas que utilizam, né, uma determinada medicação, conhecimento ou que compartilham determinados tratamentos. E principalmente você vai começar a perceber quando um profissional é bom ou não quando você se coloca na sessão, no atendimento, e não fica passivo achando que é o profissional que tem que resolver todos os seus problemas e tem responsabilidade sobre você. Não é assim. Tanto é que quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai fazer um procedimento que tem um risco de periculosidade maior, o que acontece? Você tem que assinar um termo de responsabilidade. Você se responsabiliza se der errado, né? E aí, hoje em dia, aqui no Brasil, em muitos lugares ainda não usa essa responsabilidade para tratamento medicamentoso, ou às vezes até para um tratamento manual, mas em alguns lugares isso já existe. Você é responsável. Então, se você é responsável, se você tem que ser responsabilizado pelo seu tratamento, você tem que conhecer. Você tem que perguntar para o profissional por que ele está escolhendo uma determinada manobra em relação a uma outra, um tipo de exercício. Eu, por exemplo, eu oriento os meus clientes de maneira muito peculiar. Tem algumas coisas muito da moda que eu não gosto muito, não acho que se adequa para qualquer pessoa, né? Eu já vi uma profissional comentar com uma pessoa que se queixou de dor pélvica na hora do ato sexual, mandou ela fazer aquela prática daquela dança, esqueci até o nome da música, bate com a bunda no chão. Nenhum problema com a dança, mas se você tem uma lesão biomecânica e você vai fazer aquela dança, você pode piorar muito. A profissional que falou isso era ruim? Não. Só que não era da área dela e ela não entende. Muitas situações, realmente a psicossomática vem provando que elas começam nas nossas emoções, nos nossos traumas e desaguam no corpo, alterando a função, causando dores, mas nem tudo pode ser tratado dessa forma, porque se o trauma não foi resolvido, dançar aquela coreografia não vai fazer bem.
E para você ter certeza que o trauma foi resolvido, a pessoa não pode mais ter dor, não pode ter disfunção. Eu tive uma situação com um paciente que eu atendi neurológico há muitos anos atrás e eles me perguntaram se eu usava a técnica do sabão de coco. E a técnica do sabão de coco? Nossa, eu tinha feito tanto curso já na área de neurologia, facilitação neuromuscular, método Bobat, enfim, métodos de correção postural, já tinha feito stretching, já tinha estudado neurofisiologia e nunca tinha ouvido falar da técnica do sabão de coco. E aí a acompanhante do paciente explicou, não, é porque nós tivemos aqui um profissional que ele usava, que era para estimular a abertura de mão, era um paciente hemiplégico, tinha uma mãozinha plégica mais fechada, e a técnica do sabão de coco consistia em, tinha que ser sabão de coco, não podia ser de qualquer outra coisa. Levar a pessoa ao banheiro, abrir a torneira, molhar a mão e ficar passando, fazendo espuminha, passando o sabão de coco desse jeito, o que estimula os extensores. E é claro que a mão vai abrir se eu ficar estimulando os extensores. Eu não preciso do sabão de coco. Aliás, eu não preciso de sabão nenhum, nem de molhar a mão da pessoa. Eu posso fazer esse estímulo com a pessoa deitada na cama, né? Então, assim, escolher uma medicação inadequada, escolher um exercício que talvez seja mais difícil daquela pessoa fazer, é o que eu vou chamar de um profissional ruim. Não ter o comprometimento com a pessoa. E um profissional bom, ele vai querer que você aprenda sobre você, para você se cuidar. Que ele não quer você de sócio na clínica dele, no consultório dele. E você é um cartão de visita do trabalho dele. Então ele quer que você fique bom, né? Existe uma informação da medicina tradicional chinesa, antiga lá na China, que o profissional só recebia daquele paciente se a pessoa ficasse num prazo, acho que era alguma coisa em torno de 6 meses, sem ter nenhum sintoma, nem nenhuma outra doença relacionada àquela doença que o médico foi tratar. E em contrapartida, quando ele perdia um paciente, quando um paciente falecia, ele não conseguia evitar, ficava marcado na porta dele, né? Com um risco na porta que ele perdeu um paciente, que ele não foi capaz de salvar o paciente. Então, era bem fácil, né, saber quem era o bom, quem era o ruim. Hoje em dia, depende de você, de conversar, de perguntar, de ver a postura, né? E ver o interesse por trás. É claro que interesse financeiro todo profissional vai ter, porque é a profissão, é da onde a pessoa tira o sustento da sua vida. Mas não pode justificar você trabalhar de qualquer jeito, atender de qualquer jeito e não olhar para o seu cliente como um indivíduo, como uma pessoa única, que por mais que ele tenha uma lesão que você já tratou 1 milhão de vezes, naquela pessoa aquela lesão vai ser diferente. E explicar. Um bom profissional, ele vai te orientar, ele vai te ensinar sobre você, para que você não fique cometendo os mesmos erros. E quando ele não tem capacidade, ele vai te encaminhar para o profissional mais adequado para resolver aquele problema. O que vai ser um papo de um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, tá? Um beijão, se gostou não esquece de dar um like, né? E se inscrever no canal. Beijinhos e até a próxima!